Boa noite, povo santo. A paz do Senhor, graça e a paz. Sejam bem-vindos em o nome de Jesus. Quero cumprimentar também os abençoados das rádios, dos aplicativos, do Facebook, do YouTube, as famílias que estão aí nos acompanhando através das nossas redes sociais. Vamos aí ouvir o recado de Deus. Nossa aula, nosso estudo sobre o fruto do Espírito. Hoje nós vamos falar sobre o fruto bondade. Vamos aí para a palavra, depois a gente semeia, depois a gente traz a agenda. Abra aí a sua Bíblia, na carta do apóstolo Paulo à igreja da Galáxia, os Gálatas, capítulo de número 5, versículos 22 e o versos 23. Paulo diz assim, o apóstolo Paulo, ensinando, mestre Paulo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de poder te oferecer algo. É o nosso culto, Senhor. Nós não viemos olhar o culto, nem apreciar o culto. Nós viemos te oferecer um culto. E é um culto qualquer, não é um culto qualquer. É um culto racional. É a única forma que temos de te agradar. É quando nós saímos de nossas casas, enfrentamos ônibus, trem, metrô, viemos às vezes do trabalho cansada, mas viemos te dizer, tu mereces, Pai, o nosso sacrifício que é vivo, que é santo, que agrada a Deus, que é este culto que estamos te oferecendo. Não irracional, mas racional. Deus, fala conosco, como sempre tu tens sido bom, bondoso, generoso, misericordioso, clemente. Obrigado, Deus. E a tua igreja já te agradece também pelos milagres que já estão acontecendo, de curas, de milagres, de maravilhas, de prodígios, porque quando a tua igreja se reúne diante do Todo-Poderoso, o Todo-Poderoso se manifesta. Para a glória de Deus, damos um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Obrigado, irmão. Glórias a Deus. Hoje é a nossa sexta mensagem. Não chega a ser um seminário, né? Isso aí vai falar seminário, aí já viu, né? É um estudo, nós vamos conversando aqui, estamos falando sobre o fruto do Espírito. Nós estamos mostrando à igreja, já falamos sobre o amor, já falamos sobre a alegria, sobre a paz, sobre a longanimidade, sobre a benignidade. Hoje vamos tratar sobre bondade. Onde vamos encontrar bondade, pastor? No coração do homem. Pelo menos o que diz aqui em Isaías capítulo 1, versículo 16. Isaías 1,16. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Então você vê o profeta usado por Deus, chamando a atenção do povo, mostrando o que o povo gosta de fazer: mal. O profeta Zacarias, no capítulo 1, versículo 4, a
a essência do homem. Zacarias 1:4 diz assim: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor. Então, o que tem no coração do homem? Mal, só tem coisa ruim. O homem não é bom, o homem é mau. 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Estou te mostrando a essência do homem, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. O homem é mau, o homem não tem bondade no coração do homem, o homem não produz bondade. Então ele está falando, se ele se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então isto estou mostrando desde trás a essência do homem. O que mais? Vamos ver mais aqui. Paulo dizendo sobre o homem, Colossenses 3:5. Colossenses 3:5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Olha a natureza do homem, é má. O homem é mau, diga assim, o homem é mau. O homem é mau. No homem não tem bondade. Em você, nem em mim, nem em ninguém, não existe bondade. Não existe. Todas as vezes que a maioria das pessoas sem Deus fazem alguma coisa pelo próximo, sempre tem um jogo de interesse. Dificilmente você vai encontrar alguém fazer porque ama. Não, mas é interesse. Então olha o que tem dentro do homem: paixão lasciva, desejo maligno, que é avareza, que é idolatria. Por estas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então estou mostrando à igreja que o homem, no coração do homem só há maldade, não há bondade. Jesus falou isso lá em Mateus 7:11. Mateus 7:11. Mateus 7:11. Ora, se vós que sois o quê? Jesus está falando, quem é o homem? Mau. O homem é mau. Ele falou, mas vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Agora veja Jesus falando sobre ele na carne, nos dias da sua carne. Marcos capítulo 10, versículo 17 e versículo 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Olha o que Jesus respondeu para ele. Respondeu Jesus. Olha o que Jesus falou para ele. Por que me chamais de bom? Ninguém é bom. Ninguém é bom, senão um, que é quem? Que é Deus. Eu te mostrei isto tudo para você ter a ciência e a consciência que você e eu, sem Deus, somos maus. Davi falou algo aqui também maravilhoso,
no Salmos 31, 19, veja aí, irmão. Salmos 31, 19, depois 33, 5, 31, Salmos 31, 19, diz assim: como é grande, o quê? Aonde tem bondade? Em quem? Só em Deus. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que temem, da qual usas perante os filhos dos homens para com os que em ti se refugiam. Salmos 33, 5. Bondade só em Deus. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Se você respira, irmão, sabe o que é isso? A bondade de Deus. Tem oxigênio para você respirar. É a bondade de Deus. Então, isso é para mostrar que Ele é bom. Só Deus é bom. Diga assim: só Deus é bom. Bate no teu irmão e fala assim: sinto muito em te dizer, você não é bom. Pode falar para ele, mesmo que fica com essa cara marrenta aí, pode falar: sinto muito em te dizer, você não é bom. Você não é bom. Você não é bom. Calma, irmão. Calma. Paulo falou isto. Você vai analisar comigo agora o texto de Romanos 7. Romanos 7. Não, ponta lá, irmão. Salmo 23. Já tem aqui Salmo 23, 6. Calma aí. 23, 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. A bondade de quem? De Deus vai me seguir todos os dias da minha vida. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 2, versos 6 e 7. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco. Sabe por que você está salvo? Porque Deus é bom. Sabe por que eu sou salvo? Porque Deus é bom. Dá um aplauso a Jesus Cristo. O que é bondade no dicionário? Bondade quer dizer inclinação, escute. Bondade quer dizer inclinação para fazer o bem. O resumo da palavra bondade quer dizer inclinação para fazer o bem. Agora, quem é que se inclina para fazer o bem? Vamos ver o apóstolo Paulo dizendo em Romanos 7, verso 18. Bondade quer dizer inclinação para fazer o bem. Bondade quer dizer uma pessoa boa, uma pessoa misericordiosa, uma pessoa clemência, que tem clemência. Aonde você vai encontrar no homem? Paulo dizendo do 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bondade. Então Paulo está dizendo que na carne dele não habitava. Por isso que ele ministrou para a igreja gentílica, falando para a igreja gentílica andar no Espírito, porque ele sabia, não dá para andar muito tempo junto, amados, na carne. Tem problemas, tem muitos problemas, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bondade, nem amor, nem alegria, nem paz, nem mansidão, nem domínio próprio, não habita. Diga, não habita. Se na minha carne não habita nada disso, então eu não sou bom.
Bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus não falou assim, ó, faça isso, faça aquilo. Primeiro ele falou assim, eu não sou bom. Não foi isso que ele respondeu? Volte lá, irmão. Marcos 10, 17 e 18. Quer dizer que Jesus ele está dizendo, ele, não estou eu que estou dizendo não, está escrito ali, tá? Marcos 10, 17 e 18. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, ai, se quebrou aqui, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus poderia ter respondido logo, passa à frente. Passa à frente. Ele poderia ter ido para cá logo, mas é o que ele fez, bota para trás. Respondeu-lhe Jesus, por que me chamais de bom? Você nem me conhece. Jesus poderia falar, você nem me conhece. Às vezes a gente conhece uma pessoa na rua, ou a gente começa a ter amizade com a pessoa, até na igreja, em qualquer canto, aquela pessoa é tão boa. Cara, você nem conhece a pessoa. Ela tem Deus, ela tem o Espírito de Deus, porque se você só vai achar pessoas boas, quem tem o Espírito de Deus, porque não há bondade no homem, irmão. Esqueça, não fica assustado, mas é isso que Jesus está dizendo aqui. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, senão um, que é quem? É Deus. Ele falou, só Deus é bom, cara. Cara, fica me olhando, ele podia falar assim, fica me olhando, eu não sei se já tinha acontecido ou se ia acontecer. Fica me olhando, veja quando eu entrar no templo, eu vou ver aqueles miseráveis vendendo, aqueles pobre coitado, camelôzinho vendendo lá as coisinhas, eu vou quebrar eles no pau. Ah, tadinho deles, tem que ganhar o dinheirinho dele, não é assim que a gente fala com o camelô? Tem que ganhar o dinheirinho dele, está trabalhando. Jesus chegou lá, os cambista, camelô, estava vendendo lá. Jesus foi lá, não teve pena dele, fez o quê? Quebrou, jogou as barracas com o dinheiro no chão, jogou tudo, soltou os bichos que eles estavam vendendo lá para o sacrifício. Então Jesus estava mostrando, eu não sou bom, bom é Deus, que deveria matar todos vocês de uma vez só, e não mata. É verdade ou não é, irmão? É verdade ou não é? Você não merece morrer? Pelas ruindades que você fala, que faz ou que pensa? É, eu também. Eu também. Então não esquece de você dizer que você é bom. Esquece. Não, poxa, eu sou tão bonzinho, o pastor não vê isso, o pastor não reconhece que eu sou tão bonzinho. Se você quer reconhecimento que você é bonzinho, quer dizer que você é mau, você é pior de todos. E quando a gente faz o bem, a gente não precisa ser reconhecido, porque quem manda a gente fazer o bem é Deus, e só Ele prepara a gente para fazer o bem. Só existe uma maneira de eu fazer o bem, bem. Aquele que Paulo falou assim, ame sem hipocrisia. Porque ele falou ame sem hipocrisia? Porque podemos amar ou podemos fingir que somos bons, sabe, sem sermos bons, só por interesse o que o outro vai me oferecer. Você quer saber se você está sendo guiado pelo Espírito? Quando você começar a fazer, ou você faz coisas que você não vai ter retorno. Quando você faz por alguém que você não vai ter nada. Aí tinha um irmão que saiu daqui com a esposa. Alguém falou, poxa, aquele rapaz, ele gostava tanto do Senhor, gostava tanto, ele era tão bom para o Senhor. Eu falei, não adianta ser bom para mim e não gostar dos outros irmãos. Ele só era bom para mim porque eu era o pastor. Ele queria alguém de posição para colar. Então ele grudou em mim aqui. Ele queria só alguém de posição para grudar. Que os outros ele rechaçava. Então a pessoa não era boa. Ela era boa por causa do interesse. Então isto não é do Espírito, isso é da carne. Essa bondade que a gente maqueia às vezes é da carne. Jesus falou, olha, eu não sou bom, não me chamais de bom. Porque ninguém é bom senão um, que é Deus. Então, quando você quiser, minha tia é tão boazinha, sabe, ela tem Espírito de Deus? Não tem. Desculpa lá. Minha vozinha é tão boazinha, desculpa lá. Não tem porque Deus colocou o seu Espírito em nós, para que nós aqui na terra reproduzíssemos Ele.
Você não precisa ir para a cruz, você não precisa ser escoteado, nem ser acorrentado. Basta você manifestar os 9 frutos do Espírito. Se você começar a manifestar os frutos do Espírito, o fruto do Espírito, você vai manifestar Deus. Você vai mostrar ao mundo que verdadeiramente o Espírito de Deus habita em você. Porque você... Vamos aplaudir, irmãos. Glória a Deus. Volte lá, volte para Romanos, que a gente... 7. Romanos 7. 18. Paulo disse aqui: porque eu sei, tem que ter consciência, irmão. Às vezes a gente somos hipócritas. A gente não pode ser hipócrita. Hipócrita é aquele povo lá, aqueles fariseus lá. Paulo, ele rasgava o verbo, ele sabia quem ele era na sua natureza terrena. Ele disse: porque eu sei. Ele falou: eu sei. Você sabe? Sabe? Então, se você ficar na carne, você vai machucar tua esposa, teu marido, teu filho, tua mãe, teu irmão na igreja, o pastor. Se eu ficar na carne, eu vou ferir você, eu vou machucar você. Eu não vou ser bom para você, eu não vou ter bondade. Ah, pastor, quer dizer que sem Deus não há bondade? Sem Deus não há bondade. Com Deus, você tem o Espírito de Deus, que é o Espírito que faz você manifestar e eu manifestarmos a bondade. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne. Viu que ele falou aonde? Por isso que tem que ter a intervenção do Espírito. Uma igreja sem o Espírito Santo... Pastor, tem igreja sem o Espírito Santo? Desculpa lá, irmão. 70%, 80% da igreja não tem o Espírito Santo. Não tem. Que blasfêmia. Irmãos, uma igreja que tem o Espírito Santo tem que ter fruto do Espírito. Uma igreja que tem o Espírito Santo não é aquela igreja que fica pulando e gritando e batendo tamborim, batendo tambor, rodando, gritando, uivando e dando gló, 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 e pulando para lá e para cá, uma unção do pica-pau, uma unção do leão, depois um ódio, faz língua, depois com ódio. Cadê o Espírito Santo desse negócio? É duro de dizer isto, mas é a verdade que nós estamos vivendo hoje no Brasil e no mundo. Uma igreja sem o Espírito Santo. Eu não guardei, eu não pus a passagem aqui, mas Paulo visitou uma igreja, um grupo de irmãos, que era 12 irmãos, que Paulo começou a falar de Jesus, da palavra e do Espírito Santo. Eles perguntaram, lá em Atos, esse tal de Espírito Santo eu nunca nem ouvi falar neles. Quem já leu isso? Então, pode alguém estar dentro de uma igreja, seguir ritos do pastor, seguir rito da igreja, seguir uma cartilha da igreja e naquele grande dia ouvir só uma frase triste: eu não quero casar contigo. Não, essa não é a frase triste. Eu vou me separar de você. Isso não é a frase triste. A frase mais triste que um homem vai ouvir vai ser: eu nunca te conheci e some de perto de mim, você que pratica a iniquidade. Essa é a pior frase. As pessoas estão preocupadas com o não do patrão, com o não da mulher, do não do filho, não do marido, mas a pior frase é: nunca te conheci. Então, vamos aqui analisar isso aqui. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está onde? Por que Paulo falou em mim? Porque ele sabia que ele tinha duas naturezas. A terrena, que está morta. A nossa natureza terrena está morta, irmão. Ela está entregue. Não pense. Por isso que você vê quando alguém se afasta das comunidades da palavra, né? Aí começa tudo de novo. É a bebida, é a safadeza, é o cigarro, é a maconha, sabe? É a prostituição. Vai fundo, vai ou não vai? Vai fundo. Porque ela se afasta. O temor do Senhor começa a se ausentar do coração do homem, e o homem começa a fazer isto. Aí Paulo disse: o querer o bem está em mim, ou seja, no espírito, não porém o efetuá-lo. Irmãos, até para você manifestar o fruto do espírito, você tem que
bater pé firme, irmão. Porque às vezes a gente imaginamos que o Espírito Santo é assim. É igual, quem já foi num centro espírita, já viu um demônio possuir alguém? O Espírito Santo não é um demônio. Esse possuir de um demônio faz a pessoa fazer um monte de coisa. Ele obriga tanto que essa pessoa começa a ter um apelido, ela é chamada de cavalo. O Espírito Santo não entra em nós e não nos chama de cavalo. Eu ainda posso dizer, eu ainda posso resistir o que o Espírito Santo quer que eu viva. Eu posso resistir, como às vezes eu resisto e você também resiste. Cadê os honestos? Você resiste. Pastor, ninguém resiste à vontade de Deus, ninguém resiste à vontade do Senhor para a salvação. A salvação, quem é salvo, quem não é salvo. Eu estou falando, então tem que haver uma disposição. Por isso que Paulo disse, porém não efetuá-lo. 19, porque não faço o bem que prefiro. Por que ele não faz o bem? Porque está na carne, eu não vou fazer o bem. Porque não faço o bem que prefiro, ou seja, eu sou espírito, eu quero fazer o bem, mas o mal que não quero, esse, por que eu faço? Porque a maioria das vezes nós estamos aonde? Na carne. Irmão, não vem com essa cara de santo do pau, que você está na carne, você vive na carne, nós vivemos na carne. Nós vivemos, isto é difícil de nós aceitarmos, mas é verdade. Eu não sou hipócrita, irmão, de falar para vocês, pô, pastor, anda no espírito. Irmão, não ande comigo que você desvia. Não ande comigo que você desvia. Pastor, então eu vou desviar logo. Está na cara que você não tem o espírito. Você não está aqui por causa de mim, pô? Você está aqui por causa de mim? Pô, se eu desviar, eu que vai para o inferno, você vai para o céu, deixa eu para lá. Você está atrás de mim, por acaso? Eu te salvei? Foi eu que fui para a cruz? Foi eu que morri por vocês? Foi eu que paguei o pecado por vocês? Não, nem vou pagar. Porque ele já fez isso por nós. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Quando eu estou na carne, eu faço. Mas também quando eu estou no espírito, eu consigo fazer o bem. Agora, sem o espírito, eu sou mal. Nós precisamos do espírito, irmão. Eu preciso do espírito. Diga assim, eu preciso do espírito. Eu preciso do espírito. Eu preciso do espírito. Diga, eu preciso do espírito. Diga, eu preciso do espírito. Diga, igreja, fica aqui, eu preciso do espírito. Eu preciso do espírito. Eu preciso do Espírito, eu preciso do Espírito, eu preciso do Espírito. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. 19, porque eu não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Sim. Cadê ele? Sim. Fala, irmão, olha. Habita onde? Aonde que ele habita? Meu corpo, na minha carne. Irmão, se deixar eu na carne, eu só vou fazer safadeza, irmão, igual você. Vai ou não vai, irmão? Para de mentir. Vai ou não vai? Vai. Aí a gente fala assim, quando um calor, quando passa veja a pessoa bebendo uma cerveja, ai, tudo para beber. Se deixar, vai lá e bebe. Porque na carne a gente vai fazer, irmão. Por isso que Paulo falou, andai e jamais satisfarei. Ela vem todo momento, ela vem. Por isso, irmão, você precisa do Espírito, irmão. Nós precisamos do Espírito, irmão. Eu preciso do Espírito. Diga, eu preciso do Espírito. O pecado, e sim o pecado que habita em mim. Aonde que ele habita? Minha carne. Eu quero fazer. Olha o que ele fala. Então, 21. Então,
Eu quero fazer o quê? Eu quero fazer, porque eu tenho o Espírito, já me deu do seu Espírito, o fruto, bondade está em mim, eu quero fazer. Mas aí a luta, quanto tempo você gasta lendo a Bíblia, orando, em comunhão com o Espírito? 15 minutos. Quanto tempo você gasta em comunhão com a carne? 24 horas. Quem está forte? Por isso que a gente só vive fazendo besteira. Se Deus não fosse bom, raio na cabeça, raio na nossa cabeça. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei. Então, é uma lei que foi encerrada na onde? Na minha carne. Ela está encerrada. Quando é que vai acontecer a transformação? Não. Domingo a gente vai continuar. Quando esse corpo for transformado, a Bíblia chama esse corpo de humilhação. Então, humilhação, ele vai ser transformado num corpo de glória, igual ao corpo de Cristo, põe ali, irmão amado, na NTLH, Filipenses 3, aquele dia eu falei Filipenses 4 e ninguém me deu um tapa na cara, né? Filipenses 3, 20 e 21, na NTLH, olha lá. Mas nós somos ou seremos? Somos o quê? Cidadão da onde? Do céu, e estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador. Quem está esperando o Salvador? Você acha que esses ministérios, que o Deus deles é o ventre, o Salvador deles já veio, irmão. O Salvador deles é Mamon, é a fortuna, é o império, é os palácios, é as mordomias, é os ouros, é as pratas, é os carros, é os aviões, é os prédios, luxo, as catedrais, é os espaços fabulosos, é o templo de Salomão, sabe? É a cúpula. Eles não esperam isso não. Mas nós somos cidadão do céu e estamos esperando ansiosamente quem? O nosso Salvador. Quem é Ele? O Senhor Jesus Cristo, que virá de lá. De lá da onde? De lá da onde? Para trás, irmão. De lá da onde que Ele virá? De lá da onde? Ele vai vir de lá. Ele está lá, ó. Ele vai vir de lá. Para frente, irmão. O Senhor Jesus que virá de lá. Ele transformará o nosso corpo fraco. Viu como é fraco, irmão? Jesus falou, na verdade, o espírito está forte, mas a carne é fraca. Não, pode deixar. Eu tinha um conhecido, né, que foi da pá virada junto comigo. Ele estava servindo a Deus, né? Servindo a Deus ou servindo a igreja lá? A igreja estava servindo. E como pastor, ele via filmes pornográficos, ele via aquelas coisas que para nós não é lícito, sabe? É lícito, mas não nos convém. Ele fala, você não vê isso não? Eu falei assim, não, você é bobo. Sabe, é porque você não chegou na maturidade que eu cheguei. Sabe, essas coisas eu vejo, mas sabe, não me incomoda. Aí me tirou do caraca, né? Hoje está biruta, está tendo ataque epilético, toma remédio, está trancado dentro de casa, igual um maluco biruta. Aí, olha a recompensa do cara, tá lá. Vamos lá. Ele transformará o nosso corpo fraco. Digo, meu corpo é fraco. É fraco. Digo, meu corpo é fraco. Digo, o teu corpo é fraco, o meu para mim é fraco. Ele diz que ele é fraco e vai morrer. Vai morrer. Você vai morrer. Vai morrer. Não fala isso, você vai morrer. Ao homem está ordenado morrer. Então eu sei que eu vou morrer, porque o meu corpo é fraco e ele é mortal. E fará com que fique, transformará ele vai fazer com que fique
igual ao seu próprio corpo glorioso, usando para isso o mesmo poder que ele tem para dominar todas as coisas. Então ele vai usar o poder dele para transformar isto aqui que é fraco e é mortal, que não tem bondade. Não tem bondade, diga assim, não tem bondade. Tá bom, bota lá na Almeida, Romanos 7, 21, 7, 21. Então, ao querer fazer o bem, encontra uma lei, encerrou. A Bíblia diz que Pedro diz assim, que Deus nos salvou e não retirou de nós a imundície da carne. Falou que ele salvou-nos, mas a imundície da carne está onde? Na carne. Então tudo de mal está na tua carne. Então não fique pensando que você é um gostosão, uma gostosona. Você só tem porcaria e eu também, só porcaria na carne. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside aonde? Porque no tocante ao homem espiritual, espírito interior, eu gosto, eu quero ler a Bíblia, quero orar, quero congregar, não é isso? É isso. Porque no tocante, quem te traz aqui, irmãos, não é esse monte de ossos com gordura, com pelanca. Quem te traz aqui é o Espírito. Por que nos movimentos que pregam para a carne é hiper lotado? Porque a carne é fácil ser conduzida. Se está pregando prosperidade, o que a carne quer? Se está pregando cura divina, o que a carne quer? Cura divina. Se está pregando amorzinho na família, o que a carne quer? Amorzinho na família. Então isto é difícil de a gente aceitar, mas é a verdade. Aqui, porque no tocante ao homem interior, meu espírito, por que o meu espírito tem prazer na lei de Deus? Porque o meu espírito estava morto igual a minha carne, mas quando Cristo morre e ressuscita, ele ressuscitou o meu espírito, irmão. O teu espírito agora está vivo, por isso que você se inclina para Deus. Você lembra, antes dele te fazer o teu espírito ficar vivo, você e eu, nós nos inclinávamos para o mal. Verdade. Fazíamos, irmãos, como pode? Eu lá no centro da cidade, eu e mais 2 malucos, o cara dormindo debaixo de marquise, de cima do jornal, eu tacar fogo no jornal, nem existe, se o cara morreu, se não morreu. Taquei fogo no cara. Que isto? Como que eu vou continuar a andar desse jeito na carne? Como que eu não vou lutar? Paulo falou, é uma luta. A minha carne e o meu espírito, ela quer me levar de volta para isto. E o espírito quer te levar de volta para Deus. E a gente fica, satisfaço mais um pouquinho a carne, ou eu falo não para ela e sirvo a Deus. No peito você não vai, o Espírito vai te ajudar, ele nos ajuda, irmão. Só ele que é capaz de fazer isso. Porque no tocante ao homem interior, no Espírito, eu tenho, você não tem, irmão? Vamos orar, o espiritual, aleluia. Pregação, estudo da palavra, 10, 15 minutos, tem gente que dorme de cara para mim aqui com a boca desse tamanho aberta. Agora, se vai num culto para a carne, estou vendo um demônio, aí a pessoa fica assim, ó. Ninguém dorme, irmão. Tá vendo? Onde está? Mas começa a ensinar a Bíblia, começa a ensinar isto aqui. Aqui ninguém dorme aqui, ó. Tá todo mundo acordado. Todo mundo vai de trabalho, cansado, tá aqui todo mundo aceso. Sabe por quê? Porque você está no Espírito. Vai ver um jogo. Quando eu falo jogo, eu não estou falando de você não, que você gosta de jogo. Tem um monte de gente que gosta de jogo aqui. Aquele ali flamenguista doente lá. Aquele fluminense doente também lá atrás.
Aquele outro careca lá atrás, Fluminense, lá o Gilmar. Só eu que não sou doente, que eu não sou doido de torcer pelo Vasco. Só perde, pô. Tô maluco? Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Vai. Mas vejo nos meus membros. Então, cadê os meus membros? Tudo aqui é membro, irmão. Meus olhos, vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente. Então, não vai nesse site, não. Às vezes nos meus membros, ai meu Deus, só uma olhadinha, minha mulher não está vendo. É um membro, dedo é um membro. Olha aqui, puxou, outro membro. Zonhão, olha aí, eu vejo nos meus membros outra lei. Vejo nos meus membros outra lei. Então eu tenho uma lei no espírito, mas eu tenho uma lei nos meus membros que quer me arrastar. Quer me arrastar para a minha velha vida. Quer me arrastar para os prazeres. Para os apetites. Olha aí, Paulo, eu vejo nele. Então se eu vejo que ele tem isso, então eu não vou dar mole para ele. Não vai dar mole, não dá mole. Jesus, ele até deu falou, se os teus olhos te faz errar, não é arrancar, sabe? Ele não mandou ninguém tirar o olho. Se todo mundo seguisse, arranca os olhos, como é que eu ia ler a Bíblia, irmão? Eu era o primeiro a estar sem olho. Pastor, esse povo vai tudo embora, se eu ficar falando que o senhor erra, mano. Vai para a igreja do cara que não erra, sabe? Vou te mostrar a igreja que não erra. Está lá no céu. Ela no céu, você vai encontrar ela que não erra. Mas a gente luta para não errar. Tá? A gente não erra porque a gente gosta de errar. A gente não somos ímpios, não. Quem erra, que gosta, que é ímpio. Nascido ímpio, vai morrer ímpio, é cabrito. O cabrito tem prazer no pecado, ele tem prazer em pecar. Nós não. Quando nós erramos, nós nos entristecemos. Isso é um sinal de Deus na nossa vida, é um sinal do Espírito. Quando a gente está fazendo alguma coisa que você sabe que entristece a Deus, entristecer a Deus é entristecer aquele que está dentro de você, que é o Espírito. E nós entristecemos. Paulo falou, não entristeçais o Espírito de Deus, o qual fostes selados, ele já está em nós para o dia da redenção. Quando Jesus vier, ele não vai procurar quem está de saia comprida, de cabelo comprido ou sem boca com batom. Ele vai procurar quem tem o Espírito. É quem tem o Espírito. Ele não vai procurar quem falou muito em línguas, ou quem curou muita gente, quem profetizou para muita gente, quem adivinhou o CPF. Ele vai procurar, ele vai identificar quem tem o Espírito. Que ele falou, quem não tem o Espírito, esse tal não é de Deus. Amém, igreja? Mas vejo nos meus membros outra lei que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Só quer errar. Principalmente os homens. Ai, zoinho danado. Tinha uma musiquinha que eles aprenderam na escola. Cuidado, os olhinhos, o que vê. Quem lembra? O Salvador do céu está. A gente não. A gente faz assim, ó. Olha para o lado, olha para o outro lado, olha para frente e olha para trás. E não tem ninguém vendo. Mas diz que é um vigia que chama o guarda de Israel que não dá. Tudo ele vê. Mas ele não está vendo para acusar a gente, não, porque já estamos livres. Olha aqui, vamos terminar. Faz prisioneiro da lei do pecado que estava nos meus membros. Paulo clamando, desventurado o homem que sou. Sabe o que é a palavra desventurado? Louco, maluco, sabe, doidão, maluquete. Desventurado o homem que sou. Quem vai me livrar do corpo desta morte?
Quem vai livrar? Vai. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, que de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, espírito, sou escravo, amo as coisas de Deus, mas segundo a carne, eu gosto de pecado. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem vai nos livrar? Quem vai nos livrar? 25 versículo. Graças a Deus por Jesus Cristo, de maneira que eu em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, Cristo, Ele já proveu tudo, irmão. Então, a minha dica para nós, Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Não sei se vocês já viram na rua, às vezes você vê umas pessoas de igreja, né? No camelô, vendendo água, vendendo biscoito, de manga comprida, camisa de manga comprida. Quem já viu calça de tergal lá, camisa lá, mostrando que ele é de igreja, né? Que ele pertence a uma igreja. Por que ele anda assim? Porque se ele pôr uma bermuda, ele vai se achar que está desviado. Aí ele vai fumar maconha, porque a maioria deles são todos ex-maconheiro, ex-traficante, um monte de coisa. Então aquilo ali serve como um vigia dele, porque se ele demole para a carne dele leva. E se você demole também para a sua carne, você vai fazer o que a carne quer. Por isso que Paulo falou, andai aonde? No Espírito. E quando vai satisfazer? Vá lá, jamais satisfareis as vontades da carne. Por quê? Porque a carne faz o quê? Contra quem? Então não é moleza. Eu tenho o Espírito Santo, agora vai ser mole. Você tem o Espírito Santo, você não tem um demônio. Você tem o Espírito Santo. O demônio obriga as pessoas. O demônio obriga as pessoas. O Espírito Santo não obriga ninguém. Ele convence. Sabe? Obrigar é a coisa do demônio. O demônio que obriga. Então, uma igreja que põe ameaças para obrigar alguém a fazer, essa igreja não tem nada a ver com Deus. Tem que deixar o Espírito Santo. Nós estamos aprendendo aqui que existe o fruto do Espírito, e nós precisamos do fruto do Espírito para mostrar que somos de Deus. Irmãos, com todo respeito aos que pulam, aos que gritam, aos que saltam, que falam em línguas, que eu também salto, pulo, falo em línguas, mas isso não me classifica como homem de Deus, não. Nem a você. O que te classifica como uma mulher de Deus é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aonde vou encontrar isso? Na minha carne? Não. Isto tudo está no Espírito. É um fruto que está no Espírito. Ama. É o mundo que me promove o amor, a alegria? Não. A paz você carrega. O amor você carrega, a longanimidade você carrega. Aonde? É o Espírito. Irmão, se nós entendermos isso, como Paulo ensina aqui, porque a carne briga contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados por quem? Pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí ele vai falar sobre a carne, ele vai falar sobre a carne, fala sobre os cachorros loucos que nós temos, está tudo na nossa, irmão. Isso aqui, pastor, isso aqui não tem, eu sou um homem de Deus, isto aqui, cara, você, no teu espírito, você está puro, eu também, mas na tua carne, tudo isso tem aqui, ó. Ainda mais se alguém brincou com isto aqui no tempo da velha guarda, brincou com prostituição, com impureza, com lascívia, com idolatria, com feitiçaria, com inimizade, com porfia. Viveu na prática dessas coisas, irmãos. Isto é uma força atrativa. Quem entende isso, irmão? Irmão, eu tenho que vigiar. Tem que vigiar. Tem que vigiar. Vigiar quem? O diabo? Não, a minha carne. Porque ela já está ferrada.
Ela já está sentenciada. Tanto que ela está sentenciada que ela será transformada num corpo de glória igual ao de Cristo. Quando? Quando Ele vier. Tá bom? Então, bondade é a qualidade de quem possui uma alma nobre, generosa. Uma pessoa cheia de bondade é uma pessoa generosa. Uma pessoa cheia de bondade é uma pessoa cheia de clemência, uma pessoa de boas ações, uma pessoa que tem a inclinação para fazer o bem, mas pelo Espírito, não é na carne. A maioria das vezes que nós fizemos bondade antes de Cristo na nossa vida, tudo com o jogo de, faz esse negócio para mim, vou ganhar o quê? Não é assim? Até as crianças já estão assim. Pega lá para mim, o que eu vou ganhar? Não é verdade? O que eu vou ganhar? O que eu vou ganhar? Então, não, vai fazer, mas não é por bondade, vai fazer porque vai, se passar de ano vai ganhar um presente. Antigamente, se não passar de ano, levava era uma surra. Ficava sem sair, ficava em casa trancada, não ia ver televisão, na minha casa não tinha mesmo televisão, não ia ver nada. Então, irmãos, fica com essa palavra, tá? Isto tudo nós temos aqui, no livro do Espírito, do fruto do Espírito. Se você ainda não adquiriu, adquira, tá bom? Em nome do Senhor, assim seja, assim disse o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.